Olá para você que acompanha o Portal Toda Hora. Estamos dando início a mais uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. E para fazer esse trabalho junto comigo está aqui a editora executiva do Portal Toda Hora, Camila Pereira. E nesta rodada de entrevista a gente recebe o candidato Zé Ricardo. Ele que é o deputado federal mais votado na eleição passada, já foi vereador, já foi deputado estadual e agora coloca o seu nome como opção para o eleitor manauara. Deputado, seja bem-vindo aqui ao Portal Toda Hora. Eu queria que o senhor começasse se apresentando. Quem é o Zé Ricardo? Seja bem-vindo. Muito bem, obrigado Mário, obrigado Camila, obrigado aí pelo convite para a gente poder estar aqui no Toda Hora e conversar sobre a nossa candidatura a prefeito. Bom, eu sou o Zé Ricardo, eu nasci no Rio Grande do Sul, mas eu moro desde criança em Manaus, desde 7 anos de idade, morei muitos anos aqui no bairro de São Francisco, Cachoeirinha, onde a minha mãe mora até hoje, eu moro no Parque 10, casei aqui, tenho 2 filhos e sempre estudei em escola pública, sempre me envolvi nos problemas do bairro, sempre trabalhei na Igreja Católica, através das várias ações e a partir daí me interessei em estar na política, começar a participar mais. Sou formado em Economia pela Universidade Federal do Amazonas, também em Direito pela Unimilton Lins. Trabalhei mais de 23 anos prestando serviço na área de economia, ajudando a implantar empresas no polo industrial, com projetos de incentivos fiscais, projetos econômicos. E também trabalhei no distrito industrial desde 15 anos de idade, trabalhei mais de 10 anos empregado lá. Fui vendedor ambulante no centro da cidade. Então a gente foi conhecendo a cidade, o crescimento da cidade de Manaus ao longo desses últimos quase 50 anos, podemos assim falar. Então, eu fui vereador, deputado estadual e sempre muito presente nos bairros. Então, por isso que a gente conhece bastante a cidade de Manaus, os problemas, dificuldades, e tem uma prática que eu aprendi com o Praciano de prestar contas, em cima de uma Kombi, toda semana, em algum bairro, no terminal de ônibus, para falar com o povo, para dar satisfação e falar do trabalho realizado. Então, é o Zé Ricardo, candidato a prefeito nesse momento, com muita vontade de resolver os problemas, mas também com toda a humildade de aprender, de receber sugestões e ideias, e já agradeço a tantas pessoas que contribuíram com o plano de governo, aliás, com um plano de governo que não para, porque a gente recebe tantas ideias novas para enfrentar os problemas, a gente só tem a agradecer e com isso vamos estar sempre construindo uma cidade melhor para as pessoas, com mais vida, ainda mais nesse momento tão dramático da pandemia do coronavírus. Candidato, essa é a 3ª eleição majoritária que o senhor disputa. De que forma isso ajuda na sua candidatura atual? Exatamente. Eu fui candidato em 2016, tive um bom resultado. Eu fiquei, em termos de resultado, com empate técnico em 3º lugar, com praticamente 11% dos votos válidos. Então foi um resultado muito bom. Depois, para governador, fui candidato. Eu fui o 2º mais votado em Manaus e o 4º mais votado no estado. E agora, na última, para federal, mais votado em todo o Amazonas, na capital. Então, na verdade, assim, a gente percebe que as pessoas estão acompanhando o nosso mandato, o nosso trabalho e confiando também. Talvez pela nossa história de estar muito presente sempre nas comunidades, nos bairros. Então, as pessoas veem o Zé Ricardo como alguém, como um político que não aparece só em época de eleição. Na verdade, as pessoas reclamam muito. Então tem eleição, agora aparece todo mundo e depois desaparece. E eu não. Acabou a eleição, eu estou lá de novo, toda semana lá no bairro. Então eu estou antes da eleição, durante a eleição e depois da eleição. Então isso é muito positivo, isso me favorece bastante e isso nos fortalece também para a eleição desse ano. Candidato, a gente mora numa cidade que nas últimas eleições deu uma maioria de votos para o presidente Jair Bolsonaro. E o atual prefeito da cidade ele é de um partido de direita. Como mudar essa mentalidade do eleitor aqui de Manaus? Como convencer o eleitor a votar num candidato que é de esquerda? Olha, eu acredito que a eleição de 2018 foi um determinado momento, um momento histórico, que não se repete mais. Que havia uma euforia de uma mudança, de aparecer alguém para resolver os problemas de uma hora para outra, de forma quase mágica, e agora as pessoas estão vendo o engano que foi essa eleição. E também o que aconteceu antes e durante a eleição, no impedimento de um candidato, que era o Lula, que iria ganhar a eleição no primeiro turno.
tudo foi feito para impedir que ele fosse candidato. E agora nós estamos vendo um governo que retira direitos, um governo que não ajudou nada o Amazonas. O ano passado foi um ano perdido para o Amazonas, e esse ano, claro, vai estar perdido por causa da pandemia, no sentido de investimentos, de recursos para a nossa cidade. Então, nós vamos estar, nessa eleição, tratando os problemas da cidade. De qualquer forma, as pessoas, o povo quer saber o que o candidato ou a candidata vai ter de propostas para resolver os problemas. Com certeza vai ser difícil resolver os problemas. Temos que falar a verdade também, nada de promessas que você depois não vai cumprir, promessas só para a eleição. Mas eu não estou muito preocupado com a questão dessa situação que envolve a votação, né, da última eleição. Eu estou mais preocupado com milhares de famílias que estão agora, inclusive, já chegando naquela situação de quase passar fome, a cidade de Manaus e também no estado. Nós temos agora, segundo o IBGE, nós temos 900 mil pessoas que vivem numa situação de baixa qualidade de vida. É 40% da população da cidade. E quando a gente vai olhar todos os indicadores agora, nós estamos vendo como piorou a qualidade de vida da população ao longo desses últimos 3 anos, né, com esse governo atual e o governo anterior. Por quê? Porque cortaram verbas para saneamento, não veio mais dinheiro para construir casas, não veio mais recursos para investimento na mobilidade, no transporte. Por isso que nós temos um sistema de transporte falido em Manaus. E esse é um assunto que eu vou enfrentar também, é o transporte coletivo. Essa questão do transporte coletivo é uma bandeira, né, que o senhor levanta há muito tempo, com apresentações ali perto do T1, mas o senhor acha que existe uma possibilidade de um novo modal na cidade, ou de que forma poderia ser resolvida a questão do transporte coletivo? Olha, Camila, eu entendo assim, que nós temos, primeiro, existe contrato da prefeitura com empresas, com esse consórcio de empresas, e esse contrato não está sendo cumprido. As empresas têm a obrigação de renovar a frota, de colocar ônibus novos. Olha só, a lei municipal, existia uma lei que dizia que o ônibus só poderia circular durante 7 anos. Portanto, a vida útil dele, 7 anos. O prefeito atual, ele mudou a legislação via Câmara Municipal, aumentando para 10 anos. Então, o ônibus pode circular no máximo 10 anos. Mas nós temos ônibus com 10, com 11, com 12, com 13, com 14 anos. 25% da frota já está totalmente fora. Com 10 anos, o ônibus já não tem condições. Portanto, a primeira questão é a gente ver esse contrato. Nós temos que ver o cumprimento do contrato por parte das empresas. A prefeitura tem instrumentos para intervir numa situação como essa. A outra é investimentos para você melhorar toda a mobilidade da cidade, que envolve as avenidas, o alargamento, a questão do trânsito e de vias expressas, ou diria assim, segregadas, seriam os corredores exclusivos para os ônibus. O famoso BRT, que seria basicamente um sistema que foi implantado em inúmeras cidades do Brasil, no exterior, com certeza vai ter que ser o primeiro caminho, para pensar no futuro em algo maior. Porque se Manaus continuar crescendo como está crescendo, que hoje já tem 2.219.000 segundo o IBGE, que eu acho que tem mais, há uma tendência a chegar a 3 milhões e justificar um veículo leve sob trilho, que é algo que já tem que ser pensado. Por hora, eu diria que de forma mais imediata, você vai ter que pensar em investimentos para corredores exclusivos. E aí olhar a cidade como um todo, não só para a Zona Norte, que agora a Prefeitura está realizando uma série de obras sem planejamento, direcionados só para um rumo da cidade. Nós temos que cuidar da Zona Leste, tem a Zona Oeste, que não para de crescer, que envolve também a região do Tarumã. Então tem que pensar num sistema que contemple toda a cidade. Não vai ser fácil, porque temos que ir atrás de recursos. E o governo federal cortou muitos recursos, não tem que buscar recursos de fora, provavelmente. Candidato, quando a gente olha as pesquisas, a gente vê o senhor na 3ª posição ali. Então, na frente do senhor ali, segundo as pesquisas, o ex-governador Amazonino Mendes e o ex-governador interino Davi Almeida. Qual que é a avaliação que o senhor faz desses 2 candidatos, do Amazonino e do Davi? O senhor acha que o Amazonino ele já teria que ter saído da vida política? O que o senhor acha desses 2 candidatos? Eu não faço nenhuma avaliação sobre a decisão de qualquer político de ser candidato ou não importa a idade, se é mais idoso, se é mais novo. A minha avaliação é quem já foi governador e prefeito e não resolveu os problemas, não tem condições de ser candidato de novo. Não é pela idade, é porque não tem capacidade de resolver os problemas.
Nós temos aí, por exemplo, o ex-governador, na última gestão municipal, foi tão ruim a administração que nem ele teve coragem de ser candidato à reeleição. Portanto, é uma questão de gestão, uma série de escândalos, né, de favorecimento das empresas. Está aí a manutenção do contrato com a empresa de águas e esgoto que não cumpre o contrato, a mesma situação no transporte. Então, essa é a questão. Quem já foi gestor, já foi governador, já administrou alguma coisa e se envolveu em atos administrativos duvidosos, irregulares, e, portanto, uma má gestão, não serve. Tem que ser outra pessoa mesmo. Essa é a minha avaliação. Agora, tem uma característica. Nessa eleição, nós temos vários candidatos que são do mesmo grupo político. Mesmo grupo. Amazonino com Braga, é o mesmo grupo. O Alfredo com o Arthur agora, mas são do mesmo grupo. Aí você tem o Davi Almeida, né, que está lá com o Paulderney, Rota, etc. Esse pessoal, tudo do mesmo grupo. Também, que é do Zé Melo também. Aí o Ricardo Nicolau com o Omar Aziz, né, com o Bosco. Estou citando os nomes só para dizer que são do mesmo grupo político. Significa que não vai ter mudança. Se um desses eventualmente ganhar, mas quem vai ganhar sou eu, né, o Zé 13, mas o que eles representam? O mesmo grupo que deixou Manaus sem saneamento, é o mesmo grupo que deixou Manaus sem um sistema de transporte, chegou aqui quase 900 milhões de reais para a mobilidade, na época da Copa do Mundo. E não fizeram nada. E o dinheiro voltou para o Tesouro Nacional. São os mesmos que deixaram 1/3 das escolas municipais, prédios velhos, alugados, um gasto imenso, e foram eles que deixaram a metade dos bairros de Manaus sem unidade básica de saúde. Portanto, eles não têm competência, não têm compromisso para cuidar da vida das pessoas. Já mostraram isso. Portanto, tem que ter realmente uma mudança. O senhor acredita nessas pesquisas, candidato? Olha, a pesquisa é aquele momento, né, onde a pessoa é abordada e tem que responder diante de uma pergunta e de fotografias que estão lá na frente. O sentimento verdadeiro e a decisão verdadeira, ela vai ocorrendo ao longo da campanha política. Essa que até a história mostra isso. Ora, um candidato está muito bem posicionado, quando chega a próxima eleição, vai reduzindo, vai mudando, quando olha, um outro é eleito. Por quê? Porque as pessoas, agora, quando chegando próximo da eleição, é que começa a prestar mais atenção, verificar quem é quem, ver as propostas, a campanha política na televisão, na rádio, e com isso vão avaliando e decidindo, e sempre decidindo última hora. Então, a tendência sempre última hora é decidir em quem vai votar. Então, o que está hoje colocado pode não ser o mesmo daqui a uma semana, daqui a um mês e até o dia da eleição. Eu só tenho a agradecer. Toda vez que o meu nome é lembrado, está lá nas pesquisas, não importa o percentual, eu só tenho que agradecer às pessoas que estão lembrando do Zé Ricardo, do homem da Kombi, do parlamentar que está sempre muito presente nos bairros. E eu quero estar mais ainda, só que agora como prefeito, né? Candidato, sobre os partidos que lhe apoiam, né? Fala-se muito sobre uma frente de esquerda, uma frente de oposição, enfim. Por que o senhor acha que esses partidos acabam se debandando ao longo da jornada e acabam marchando em áreas diferentes? Olha só, nós tentamos aqui ter uma aliança, incluindo, além do PT, a Rede e o PSOL, que é a aliança, né, que eu estou fazendo parte. A minha candidata a vice é a Marclise Siqueira, é uma mulher, uma assistente social, professora, mestre, também concursada da Suzan, ela é assistente social, concursada da Suzan, trabalhando, portanto, na área da saúde, uma pessoa bem preparada, que tem um compromisso com a cidade e as políticas voltadas para as mulheres. A Rede, né, que tem toda uma pauta ambiental, que nós incorporamos também no plano de governo, que é o que eu também concordo, que nós temos que cuidar da cidade. Manaus pode ser a cidade turística, cidade de referência ambiental, mas nós temos que acabar com essa poluição e com esse esgoto jogado nos igarapés. Nós temos que arborizar a cidade, nós temos que embelezar a cidade. Qual é a pessoa que não quer um bairro bonito, com flores, arrumado, tudo funcionando, ruas boas, segurança, iluminação? E às vezes a pessoa tem que sair do bairro para ir lá no centro, na praça, levar seus filhos, porque a praça é bonita, tem segurança, tem uma atração musical. Então nós temos que cuidar do lugar que a pessoa mora. Então a nossa aliança, a nossa intenção era ser mais ampla. Nós tivemos conversa com o PSB, mas o PSB tomou uma decisão que envolveu uma decisão nacional de não fazer aliança com o PT, respeitamos, né? Também o PCdoB, nós tivemos boas conversas,
mas eles também tinham uma avaliação nacional de talvez lançar candidaturas em várias cidades, porque nós temos cláusula de barreira, que é a legislação eleitoral para a próxima eleição. Isso influencia também a decisão, influenciou, e basicamente foram os partidos que a gente teve um diálogo, inclusive o PCB, que é um partido que aqui tem uma inserção menor, mas tem uma história importante, mas também a nível nacional eles tomaram um posicionamento diferente. Então tem militantes do PCB me apoiando, embora formalmente o partido não está na aliança. Tem um partido novo chamado Unidade Popular, UP, que aqui o presidente do Sindicato dos Petroleiros é o dirigente, também estão nos apoiando, embora também é um partido novo que tem poucos filiados ainda. Então nós temos essa aliança, uma aliança boa, uma aliança pé no chão, com um bom diálogo, com boas propostas, com pessoas comprometidas com a cidade de Manaus e com a vida do povo, porque o nosso foco é a vida, né? Uma Manaus com mais vida, uma Manaus que tem um olhar, inclusive, solidário para aqueles que estão sofrendo e os mais pobres nesse momento na cidade. Candidato, segurança pública. Existe uma discussão aí, até nacional, né? Se a segurança pública deve ser tratada só pelo governo do estado ou pelo governo municipal. Qual que é a sua opinião sobre isso? A Guarda Municipal deve ser armada, não deve? O que o senhor pensa a respeito desse assunto? Olha, Mário, a verdade é o seguinte, questão de segurança, em primeiro lugar, é polícia, né? Então é o Estado. Então nós temos que cobrar sempre que haja modernizações, investimento para melhorar as estruturas da polícia militar, o trabalho ostensivo e preventivo, e também a polícia civil, que envolve investigações e principalmente a polícia técnica, né, ligada à polícia civil. Eu fui o deputado que sempre apresentei emendas com indicações de valores e também na LDO para investir na polícia técnica, tanto no Instituto de Criminalística, Instituto Médico Legal, Instituto de Identificação, que nós temos aí estruturas de 20 anos atrás. E lá em Brasília eu defendi também verbas de bancada para estruturar toda a área técnica da polícia investigativa aqui do estado do Amazonas. Mas até agora isso não foi prioridade pelo governo e por ninguém. Mas na prefeitura, o que acontece? A prefeitura, ela constitucionalmente, ela pode ter uma guarda municipal. Agora, por conta de mudança de legislação, pode até ser armada, mas não é o caminho que as prefeituras, de modo geral, e no mundo inteiro, elas buscam. Então é uma guarda que tem que ajudar na guarda do patrimônio municipal. Eu defendo que modernize a guarda municipal, a gente amplie o contingente, para poder ter uma presença em várias instituições onde hoje não tem nenhuma segurança. Escolas, por exemplo, acho que tem que ter a guarda municipal na escola, a guarda municipal nas unidades básicas de saúde, aquelas de grande movimento, também nos terminais de ônibus, precisamos de guardas municipais nas praças, porque é um instrumento para inibir ações de vandalismo, por exemplo, mas também eventuais ações de crimes e alguma situação como essa. Portanto, a guarda ela precisa estar mais preparada para contribuir. Como prefeito, qual é a minha ideia? Que nos bairros a prefeitura ajude a ter pontos, né, de referência, pontos de apoio para a polícia. E dentro do bairro, a polícia precisa circular, mas precisa ter vias boas, tem que ter boa iluminação. Então a prefeitura contribui com a segurança quando urbaniza, cuida das vias para facilitar o trabalho da polícia. E mais ainda, eu acho que a prefeitura pode ajudar com a polícia a criar um sistema onde a questão de denúncia, de rapidez, quando acontece algum crime, possa ser viabilizado e, portanto, a rapidez também da polícia chegar próximo para tentar inibir o crime. Então, é a parceria, é desse jeito que se trabalha a segurança cidadã. Tem uma lista de propostas relacionadas à prevenção da violência, que envolve a juventude. Aqui eu acho que não vai ter tempo de a gente falar tanto, mas o foco é nós trabalharmos a juventude com ações mais sociais, ações de inclusão, ações de trabalho, ações ligadas à formação da juventude, porque a maior parte do pessoal envolvido em crimes e no mundo do tráfico de drogas são jovens. Então, se você não busca alternativas, se a prefeitura não oferece na área da cultura, do esporte, do lazer e, claro, do trabalho, dos cursos, de bolsas, de estágios, às vezes o caminho único acaba sendo esse, acaba o jovem sendo puxado para um ambiente de crime e amanhã, às vezes, a situação é de morte. Portanto, nós queremos olhar a segurança cidadã e a prefeitura fazendo a sua parte para contribuir com a segurança.
Candidato, o senhor defende um mandato compartilhado, né, com a participação da população. De que forma o senhor, a sua gestão, caso eleito, né, vai estar mais presente nas periferias, por exemplo, na zona rural de Manaus? Olha, eu sempre defendi que o orçamento municipal fosse discutido com a população. É o chamado orçamento participativo. Ao longo dos meus mandatos de vereador e deputado estadual, todo ano eu realizei um debate sobre o orçamento. Todo ano, ouvindo segmentos da sociedade para receber sugestões de emendas. E aqui e acolá, sempre eu era o deputado que mais apresentava emendas para o orçamento. Por quê? Porque eu recebia da sociedade. Então, eu defendo que haja um debate sobre o orçamento. Você tem aquelas despesas do custeio normal, mão de obra, né, pagamento dos funcionários, etc., recursos específicos para a saúde, o Fundeb, por exemplo, que é específico também para pagamento de professores, mas você tem uma parte de gasto público, de certos contratos, e principalmente de obras e de aquisições de imobilizados, que você pode fazer um debate com a sociedade. Porque se você vai construir uma unidade básica de saúde, vai construir uma escola a mais, vai construir um campo de futebol, você pode estar conversando com a comunidade para olhar uma sequência. O que é mais urgente? O que nós podemos decidir primeiro? E o principal, além da participação, é as pessoas acompanharem, para ajudar na fiscalização. Se você quer combater a corrupção, a melhor maneira é a transparência. Queremos implantar a prestação de contas. Então, uma obra, ela precisa não só ter uma placa com algumas informações, mas as informações do contrato, do tempo necessário, do valor e, portanto, das etapas de execução da obra, elas precisam estar à disposição para que a própria comunidade fiscalize, acompanhe. Então, são formas de participação do povo, transparência na administração, prestação de contas. Eu, como parlamentar, presto contas toda semana, falando do trabalho, eu acho que o prefeito tem que fazer o mesmo. Todo mês a ideia é prestação de contas. Vamos usar os meios necessários para informar a população o que aconteceu naquele mês, né? Candidato, e igarapés? O senhor é de uma época que deve ter aproveitado os igarapés aqui de Manaus, né? As gerações mais novas não aproveitaram. E entra a gestão, sai a gestão, a gente não consegue ter os igarapés da cidade limpo. Hoje a prefeitura gasta 1 milhão com limpeza de igarapés, mas continua poluindo dia a dia. Como resolver essa situação, candidato? Pois é, você lembrou muito bem, Mário, a questão dos igarapés. No Parque 10, que é o mais antigo, aqui mais próximo, eu acho que eu tinha 8 anos, 9 anos mais ou menos, que ainda funcionava e eu ainda pude participar, estar lá. Portanto, ali do Bindu, toda era uma área de balneários, né, no final da Paraíba e tudo mais. Mas a minha família, meu pai nos levava quase todo domingo depois para a Ponte da Bolívia. Então a Ponte da Bolívia era o local que nós íamos quase todo domingo lá. Hoje é esgoto, né? Total esgoto. Você tem todos os conjuntos por ali, o Viver Melhor, aquela região. Então assim, os igarapés foram sendo eliminados, vamos falar assim, e transformados em esgoto, porque simplesmente não tem uma política de tratamento de esgoto. Então nós temos que cuidar disso, cuidar do esgoto. Nós temos que começar efetivamente uma política envolvendo a população, e nessa questão de você despoluir, nós já temos uma lei federal, que é a Lei de Resíduos Sólidos. Ela fala que a prefeitura tem que ter uma política municipal, incluindo a coleta seletiva. Então a coleta seletiva é uma obrigação, o município é obrigado a fazer isso, porque tem uma lei federal tratando disso. Só que a prefeitura não cumpre a lei. Nós vamos começar a cumprir essa lei, gradativamente implantando, bairro por bairro, a coleta seletiva, onde a população vai separar alguns itens para poder ser recolhido. Pode ser uma associação no bairro, pode ser uma microempresa, para poder separar e repassar para as empresas de reciclagem, que é uma demanda em vários itens aqui em empresas de Manaus mesmo, do polo industrial incentivado. E uma parte, portanto, menor é o que vai ter que ser recolhido para levar para o aterro. Então, há uma redução do gasto da prefeitura com isso. E nesse caso que você falou, para despoluir os igarapés, olha só quanto se gasta por ano por conta desse lixo, desse resíduo que é jogado. Então, Manaus precisa dar esse exemplo. E a prefeitura tem que entrar em cheio com isso, porque é um fator, inclusive, para nós transformarmos Manaus nesse grande portal do turismo na Amazônia. E isso eu acredito, é uma atividade intensiva de mão de obra, e eu pretendo criar uma agência de desenvolvimento para elaborar projetos para tentar captar empreendimentos para se instalar em Manaus. Turismo, produção de alimentos como pescado,
e uma série de outros itens da nossa biodiversidade. O prefeito tem que estar com projetos debaixo do braço e indo atrás de empreendimentos para trazer para cá. Essa é a ideia. Candidato, como é que vai ser essa relação do senhor com a Câmara Municipal e inclusive com a bancada federal, que o senhor participa atualmente? Pois é, a bancada federal ela é muito importante na questão da busca de recursos para a cidade. Eu agora, como deputado federal, por exemplo, as emendas, tanto as emendas individuais como as emendas de bancada, eu direcionei a maior parte para instituições na saúde, na educação, na área da assistência, voltada para as mulheres, para a juventude, em Manaus. E uma outra parte também para o interior do estado. Então, claro, o prefeito ele precisa buscar recursos. As emendas parlamentares são muito importantes. Vamos ter um diálogo com os parlamentares. Sendo eleito, eu conheço todos os parlamentares, a gente tem convivência lá em Brasília, nós nos reunimos na bancada. Isso facilitaria o seu trabalho? Com certeza. Todos nós somos de partidos diferentes, mas todos têm interesse em ajudar o Amazonas e ajudar a cidade. Nós vamos atrás. Eu acho que se você leva propostas, leva coisas concretas, que pode ter um ganho político para todos, mas principalmente para a população, eu vou estar indo atrás, conversando com todo mundo. E a Câmara Municipal, ela é muito importante porque todos os projetos municipais dependem da Câmara. É a Câmara que aprova. Ela que aprova o orçamento, ela que aprova, por exemplo, a lei de diretrizes, ela que aprova os projetos de mudança administrativa, se você quiser intensificar algumas ações via secretarias, você tem que fazer alterações na estrutura administrativa, tudo depende da Câmara. Então, o prefeito precisa ter um relacionamento institucional, mas também de parcerias, porque se a Câmara, os vereadores eleitos, que nós vamos ter uma nova Câmara, né, novos vereadores, sempre há uma grande renovação. E uma tendência é sempre ter 50% de renovação na Câmara. Nós vamos dialogar com todo mundo, buscando o apoio para os projetos para a cidade de Manaus, porque depois que acaba a eleição, a princípio, estamos todos no mesmo barco, né, trabalhando para cuidar do povo da cidade. Eu não tenho problema de conversar com ninguém, não tenho nenhuma restrição de conversar. Portanto, nós vamos ser um prefeito de bastante diálogo, mas também com muitas propostas para cuidar da cidade. Candidato, a gente está chegando aqui ao fim da entrevista. Eu queria, desde já, agradecer sua presença aqui e queria que o senhor fizesse suas considerações finais, dizendo por que o senhor quer ser prefeito de Manaus. Muito bem. Eu quero primeiro agradecer aqui, toda hora, a você, Mário, a Camila e aos demais dessa equipe, né, de trabalho profissional, jornalístico, pelas entrevistas e pela oportunidade. Eu sou o Zé Ricardo, economista, advogado, eu fui vereador, deputado, então a gente aprendeu a conhecer cada vez mais a cidade de Manaus, que eu conheço desde criança, estamos todo dia ouvindo as pessoas e a gente tem uma preocupação com a vida do povo. O grande sofrimento, ainda mais nesse momento da pandemia do coronavírus, que a gente quer manifestar a nossa solidariedade às famílias que perderam um ente querido, famílias que estão sofrendo por alguém que está internado, já que não parou ainda a pandemia, não acabou. E, portanto, a nossa administração, a nossa gestão de prefeito vai dar essa prioridade, essa solidariedade às famílias que estão sofrendo mais. Famílias de pessoas desempregadas, pessoas que estão sem dinheiro até para alimentação. E uma atenção especial aos jovens, às mulheres. Nós temos 23 mulheres morrendo por conta de câncer de colo de útero, que poderia ser 100% evitado, desde que tivesse a vacinação contra HPV, tivesse o preventivo, o acompanhamento, também mulheres que morrem no parto porque não têm o pré-natal. Então, nós vamos nos preocupar com a vida, né, com os idosos, com as crianças. E a nossa experiência, o nosso compromisso, a nossa vida de parlamentar, a nossa coerência, nós vamos estar levando para a prefeitura, inclusive a prestação de contas. Como eu faço como deputado, como parlamentar, vou fazer isso agora na Prefeitura de Manaus. Por isso que o povo carinhosamente me chama o homem da Kombi. Por isso peço voto ao Zé Ricardo e à Marclise, né, que é a nossa vice, ao Zé 13. É o homem da Kombi. É o Zé 13. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado, Camila. E você que acompanha essa entrevista, não deixe de acessar lá todahora.com.br e acesse também as nossas redes sociais, @infotodahora. Muito obrigado e até a próxima.